Boa tarde. Bom, hoje nós vamos começar a nossa aula de matemática, tá? Iniciando o nosso capítulo 2. No nosso capítulo 2, nós temos aí números decimais, da página 121 até a 133. Parece que é muita coisa, mas não é. Porque, na verdade, é uma sequência lógica, né? Então, vai ficar fácil para a gente estar aí aprendendo. Então, vamos lá. Gente, então aí na sua página 121, nós temos uma história, né? Então, vamos lá. Estão conversando Paulo, né, e Yumi. Paulo, o dia da feira de ciências está chegando. Vamos medir este quadro para fazer um painel sobre a feira. Será que tem mais de 1 metro? Este lado mede 84 centímetros. Como o metro é dividido em 100 partes, significa que a medida equivale a 84 partes de 100. Isso mesmo. E nós podemos escrevê-la na forma de fração, né? Então, aí o Paulo escreve em forma de fração. 84 centésimos. Muito bem. Paulo e Yumi, eles estão certos? Esse comentário deles está certo? Sim, está certo. Agora eu tenho um desafio aí para vocês. Como nós poderíamos representar essa medida de outra forma? Então, olha lá o desafio. Registre outra forma de representar a medida encontrada por eles. 0,84. E assim nós iniciamos a nossa compreensão de números decimais. Olha lá. 84 centésimo. A fração descrita por Paulo é chamada de fração decimal. Gente, algo muito fácil de nós guardarmos, ó. Toda fração que tem denominador, ok? Igual a 10, 100 ou 1000 é chamada fração decimal, tá? Então, grife aí, tá? No seu livro, nós estamos agora na página 122. Então, toda fração que tem denominador igual a 10, 100 ou 1000 é chamada de fração decimal. Ok, muito bem. Agora nós vamos entender melhor aí, ó. As frações decimais podem ser representadas por números decimais. O número 84 centésimos pode ser representado em forma de fração, 84 centésimos, ou simplesmente 84 centésimos. Olha só que coisa! Portanto, um dos lados do quadro que Yumi mediu tem 84 centésimo, ou 0,84 centésimos. Mas depois a gente vai ver que a gente não precisa falar esse zero, tá bom? Mas vamos lá, continuando. Agora, nós temos aí um desafio, tá? Vamos trabalhar a representação decimal. Complete o quadro com os números decimais. 0,1, 0,01 e 0,001. Muito bem. Gente, esse quadro que está aí na página de vocês, também página 122, ele é muito claro, né? Olha, aprenda a visualizar este quadro e você não vai ter problema com fração decimal ou com número decimal. Então, vamos lá. Primeira coisa, tá aqui a vírgula. Você está olhando para a vírgula, ok? No caso aqui, vocês estão assim. Então, olha lá, olhando para a vírgula. Os números que estão à esquerda da sua vírgula representam a parte inteira. E os números que estão à direita da sua vírgula representam a parte decimal, tá? Guarde isso, isso é muito importante. Então, aqui nós temos, né, todas as divisões, nós temos algumas, aliás, divisões da parte inteira. E temos algumas divisões da parte decimal. Por que algumas? Porque tem mais para cá e tem mais para cá, com certeza. Mas vamos lá, vamos trabalhar esses números que nos foram solicitados. 0,1, 0,01 e 0,001. Então, é muito fácil. Primeira coisa, eu me localizo pela vírgula. Então, vírgula, 0,1. Pronto. 0,01.
por último, 0,001, ok? E como que eu leio? Muito fácil. 1/10, 1/100, 1/1000, ok? Muito bem, vamos aí. Por que a vírgula está em posição diferente em cada número? Vocês têm aí na página 123 do seu livro, da sua apostila, uma lousa, né? Uma lousa feita aí pelo Paulo. Então vamos lá. Vamos entender essa lousa. Nós temos aí, ó, 592 décimos. 592 centésimos. 592 milésimos. Ou 59,2 décimos. 5,92 centésimos. Ou 592 milésimos. Tá ficando mais fácil entender. O que determina a posição da vírgula é o denominador, tá? Então veja aqui, ó, de acordo com o denominador, ok? Eu vou saber aonde posicionar a minha vírgula, tá? Como nós vimos lá no caso do 0,1, 0,01 e 0,001. Na prática, gente, olha aí como tá facinho. Olha aí na sua apostila, página 123, tem algumas coisinhas que você vai completar, ok? Então vamos lá. Denominador 10, nós temos aqui uma fração com denominador 10, 23 décimos. O número decimal com uma casa decimal. Se é 10, é uma casa decimal, ok? Ou seja, uma casa depois da vírgula. Denominador 100, 34 centésimos. Número decimal com duas casas decimais, ou seja, duas casas depois da vírgula, ok? Se é 10, uma casa depois da vírgula. Se é 100, duas casas depois da vírgula. Se é 1000, três casas depois da vírgula, ok? Como nós temos aí, ó, 3.456 milésimos, tá? Ou 3 inteiros, vírgula, você não precisa falar vírgula, a professora tá falando só para você compreender agora. 456 milésimos, ok? Então, gente, lembrando, uma casa, 10, seria o décimo. Duas casas é o 100, centésimo. Três casas é aliás, 1000, três casas, que é o milésimo, ok? Não é difícil, a gente só precisa prestar atenção, tá? Agora, represente, agora é a sua vez. Vamos lá, represente os números 59,2, 5,92 e 0,592 no quadro. Muito fácil. Eu penso à esquerda da minha vírgula, parte inteira, à direita da minha vírgula, parte decimal. Eu olho aqui e vejo 59 inteiros e 2 décimos. 59 inteiros e 2 décimos. No segundo número, 5 inteiros e 92 centésimos. E no último, eu tenho um número apenas depois da vírgula. Aqui é um zero. Então, eu posso já dizer 592 milésimos. Ok? Muito bom. Olha aí. Com isso, nós vamos aprender como nós vamos ler os números decimais, ok? Mas, gente, para que fique aí uma coisa muito dinâmica, eu quero que vocês deem uma pausadinha no livro ou no vídeo e façam o exercício da página 124. Você tem aí 2 probleminhas para resolver, tá? Então, façam esses 2 probleminhas, resolvam esses 2 exercícios e depois vocês seguem com a aula, que nós vamos trabalhar leitura dos números decimais, ok? Muito bem. Então, vamos lá.
leitura dos números decimais. Para a leitura dos números decimais, lemos primeiramente a parte inteira e depois a parte decimal. Entenderam? Primeiro a parte inteira, depois a parte decimal. No caso de a parte inteira ser igual a zero, como nós já vimos em alguns casos, lemos apenas a parte decimal. Entenderam? Então vamos lá. Como ler somente a parte decimal? Para a leitura da parte decimal, precisamos saber qual é a ordem, tá? Que o último algarismo do número ocupa. Olha que fácil. Então eu tenho aqui, ó, este número, 0,5. Bom, a minha parte inteira é igual a zero. Então eu não preciso lê-la. Eu vou ler apenas a parte decimal. Mas como eu faço para ler a parte decimal? Para saber como ler a parte decimal? Muito fácil. Eu vou apenas verificar o último algarismo do meu número, que parte ela ocupa. Então aqui eu tenho apenas um número, eu tenho só o número 5. Ele está na casa do décimo. Então eu leio apenas 5 décimos. Fácil, né? Olha lá. Nós temos aí, ó, vai acompanhando certinho, tá? Nós temos aí um número maior. 312,34 centésimos. Então, 312 inteiros, ok? E 34 centésimos. Por quê? Porque eu tenho o número 34 depois da vírgula. E no número 34, o último algarismo, que é o número 4, está na casa do centésimo. Então, eu vou ler 312 inteiros e 34 centésimos, ok? No caso do número 21,104, é a mesma coisa. Eu tenho 21 inteiros e 104 milésimos. Por quê? Porque na parte decimal eu tenho o número 104. E no número 104, o meu último algarismo é o 4, que está na casa do milésimo. Portanto, eu leio 21 inteiros e 104 milésimos. Ok? Muito bem. Gente, agora vocês vão novamente, tá? Nós vamos fazendo assim, vocês vão dando pausas no vídeo. Dá uma pausadinha aí no vídeo e façam um exercício da página 126, 127, tá bom? Essas duas páginas são exercícios sobre isso que eu acabei de falar com vocês. Então, dá uma pausa no vídeo e já faz esses dois exercícios. Tudo bem? Ok. Se você quiser, você também pode assistir a aula inteira, tá? De uma vez, o que vai facilitar bastante também. E aí, depois, você assiste uma segunda vez, pausando no momento dos exercícios, ok? Então, vamos lá. Faz de conta que já passou, você já pausou, vamos continuar. Agora, nós vamos comparar números decimais. Olha aí na sua página 128, os Jogos Olímpicos de Verão de 2008, Jogos da... Gente, ó, aqui, ó, esse algarismo romano representa 29. Então, é da 29ª Olimpíada. Foram realizados em Pequim, China. Muitos atletas brasileiros participaram em várias modalidades de atletismo. Ok? Então aqui, ó, nós temos, ó, veja a classificação do salto à distância feminino. Então nós temos aqui um quadro, tá? Com a classificação dos saltos. Então nós vimos aí o país Nigéria, né? A atleta Blessing, ela fez 6,91 metros. Estados Unidos, é a Britney, ela fez 6,76 metros. Rússia, é a Xana. Ela fez 6,70 metros. O Brasil, a nossa Maureen, ela fez 7,04 metros. Jamaica, nós temos a Chelsea, ela fez 6,79 metros. E por
último, a Rússia com a Tatiana, que fez 7,03 metros. Mas como eu faço para comparar? Muito fácil, tá? Olha aí como a Mila, a Yumi vai nos ajudar. Comparando então os números decimais. Duas coisas que são importantíssimas, tá bom? Primeira coisa, nós temos que pensar assim, ó, na comparação de números decimais é importante observar dois casos, né? Quando as partes inteiras são diferentes. Eu olho para os números decimais e vejo que as partes inteiras, ou seja, os números que estão antes da vírgula, eles são diferentes. Como eu vou proceder? Olha lá, o maior deles será o que representa a parte inteira maior. Entre 5,2 e 3,4, qual é o maior? 5,2. Por quê? Porque 5 é maior que 3, ok? Gente, só lembrando, eu sempre falo isso para vocês, mas eu vou relembrar. O nosso sinal, ele fica aberto sempre para o número maior. Maior, o outro para cá seria menor. Por quê? Porque este sinal, ele sempre fica aberto para o número maior, ok? Então, vamos lá. Nós já entendemos que se os números, as partes inteiras, né, os números que vêm antes da vírgula são diferentes, é só eu ver qual o maior número, né, que representa a parte inteira é maior. Este número representará um número maior. Ok, tranquilo. Quando as partes inteiras são iguais, como eu faço? Fácil também. Devemos comparar as partes decimais. Para facilitar, primeiro igualamos o número de casas decimais. Vamos supor que aqui, ao invés de 4,50, tivesse 4,5. Mas e aí, 4,5, 4,23, vamos igualar. É só você colocar um zero. Gente, quando o zero ele é acrescentado do lado direito da vírgula, ou seja, depois da vírgula, ele não causa mudança, tá? Fica em paz. Por quê? É a mesma coisa eu ler aqui 50 centésimos ou se eu ler 5 décimos. Não tem problema, tá? Na hora da conta é a mesma coisa. Ok? Então, vamos lá. Nós temos aí 4,50 e 4,23. Qual é o maior? Eu vou observar apenas a parte decimal. Bom, o maior é o 4,50 centésimos. Por quê? Porque 50 centésimos é maior que 23 centésimos. Tudo bem? Muito bom. Então, não esqueçam, caso não houver o zero, tiver só o 5 e o outro número a ser comparado tiver 2 algarismos, você iguala também com o zero. Você precisa igualar o número de algarismos, tá bom? Então, no caso aqui, você acrescenta o zero, não prejudica em nada, não altera em nada, então você vai entender que 50 centésimos é maior do que 23 centésimos, ok? Tranquilo demais, tá bom? E aí, gente, pra gente praticar um pouquinho, eu decidi fazer com vocês esse exercício. Eu ia passar esse exercício para vocês fazerem sozinhos, mas eu decidi fazer com vocês. Então, vamos lá. Pondo a mão na massa, comparando números decimais. Primeira coisa que vocês vão fazer, você vai olhar aí na sua apostila na página 128 e você vai copiar, tá? Os números. Então, preste atenção aí, segue comigo. Na sua página 129. Copie os números decimais do quadro de classificação do salto à distância feminino em ordem decrescente. 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 Do maior para o menor. Decrescendo, ou seja, diminuindo. Então, vamos lá. O primeiro, olha aí no quadro de vocês. Qual é o maior número decimal? Ficou fácil. Olha aí, gente, o Brasil chegando na área. É isso mesmo, né? 7,04 é o maior número decimal do quadro de representação aí de classificação, tá bom? Então vamos lá. O segundo, em segundo lugar, nós temos aí a Rússia.
7,3, ok? Continuando, nós temos lá em cima a Nigéria, 6,91. Muito bom. Seguido por 7,79 da Jamaica. E aí nós temos 6,76 como os Estados Unidos e por último 6,70 da Rússia. Então, gente, o que nós fizemos? Primeiro eu identifico quais são os maiores números e começo a colocá-los, ok? Em ordem decrescente, do maior para o menor. Agora, você vai fazer o quê? Você vai preencher o quadro de medalhas com o primeiro nome da atleta e o país a qual ela representa, tá? Muito bem, aí nós, estamos na frente. Então, a Marine do Brasil, ela foi a primeira colocada com 7,4. Nós temos em segundo lugar, medalha de prata, a Tatiana, da Rússia. E em terceiro lugar, nós temos a Blessing, da Nigéria, ok? Então aí esse exercício você já ganhou de lambuja, né? Fez junto com a professora, mas tudo bem, agora você se aplica bastante nos demais exercícios, tá bom? Mas vamos continuar. Nós vemos aí que esses números decimais têm tudo a ver com um instrumento que nós trabalhamos direto. Gente, me fez lembrar minha época de escola, né? Lá de infância. Nós usávamos muito régua de madeira. Essa é uma régua de madeira. Reta numerada, ou seja, nada mais, nada menos que a nossa famosa régua. Uma régua, igual essa que você tem aí, né? Nós vemos aí, ó, nessa reta numerada, o inteiro corresponde ao centímetro. Cada centímetro é dividido em 10 partes, que corresponde ao milímetro. Gente, muito tranquilo, tá? Então, 1 milímetro, ele é igual a 1 centésimo, ok? Desculpa, 1 décimo, tá? Então, gente, não é difícil. Olhando para a régua, e eu quero que vocês prestem atenção, embora tenha aqui alguns tracinhos, nós vamos começar a medida, ela começa deste número 0 aqui, ó. É fácil porque você vai encontrar sempre uma reta maior, o meio é uma reta média, e aí o primeiro centímetro, no caso, é outra reta grande, tá vendo? Aqui, ó, grande, médio, grande. Então, vai ficar grande, pequenos, médio, pequenos, grande. Tá? Então, de um grande a outro grande, você tem 1 centímetro, que é 1 dividido por 10. Tudo bem? 1 centímetro dividido por 10 vai dar milímetros, ok? 10 milímetros. Então, gente, preste atenção aqui, aqui essa marcação é para o nosso exercício, para o nosso próximo exercício, tá bom? Por enquanto, nós estamos apenas aprendendo a visualizar. Então, eu tenho 1 centímetro, 2 centímetros, 3 e assim sucessivamente, ok? Muito bom. Agora, nós temos aí um exercício para fazermos. Nós precisamos localizar na régua. Você não tem essa marcação aí, mas você vai precisar fazer, ok? Então, pegue uma caneta. Eu acho importante vocês colocarem uma caneta que dê para vocês visualizarem bem, tá? Mas faça certinho. Faz de lápis primeiro, depois você passa a caneta. Então, a nossa primeira medida aí, ó, localize na reta acima os seguintes valores. Então, vamos lá. 0,7 centímetros. Então, eu já sei que aqui, olha lá, a minha parte inteira é igual a 0. Eu não preciso nem ler. Então, eu tenho o quê? 0,7 centímetros ou 7 milímetros. Então, vamos lá, vamos contar. Um grande, meio deu 5, 1, 2. Então, depois da reta média aqui, você conta 2 e você risca. Aqui nós temos os 7 milímetros, ok? A segunda medida que é a B, 3,4. Bom, agora eu já tenho uma parte inteira, então eu já vou direto na minha parte inteira, que é
0, 1, 2, 3. Então, eu tenho 3 centímetros e 4 milímetros. É só contar. 1, 2, 3, 4 milímetros. Ok? Fácil, né? Gente, não, se vocês quiserem, é sempre muito bom vocês se nortearem pelo do meio, que é esse médio, esse traço médio, tá bom? E coloca em cima certinho, não tem como dar errado. C, 8,5. Bom, então, ficou fácil porque eu sei que tem 8 partes inteiras. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mas é só 8? Não, é 8,5, que é o meio. Então, tá aqui, ó, é na média, 8,5. E por último, 9,7. Encontro a minha parte inteira, que é 9, e agora eu vou encontrar os milímetros, que são 7. Já chego aqui, eu já sei que o médio, o traço médio aqui, ele marca o 5. Então, eu só tenho que contar mais 2. 1, 2. Ok? Gente, isso vale para vocês olharem, por exemplo, no transferidor, tá? Vocês acompanhem essa unidade de medida, ela é importante nós compreendermos cada tracinho desse para todo o material que nós vamos usar, principalmente no próximo bimestre, nós vamos usar bastante, tá bom? Então é isso aí, ó. Nessa reta numerada, o inteiro corresponde ao centímetro, como nós falamos, inteiro, centímetros. Cada centímetro é dividido em 10 partes, que corresponde ao milímetro. Então, 9 centímetros e 7 milímetros, ok? Certo? Então, tá bom. Gente, continuando, nós vamos agora dar mais uma pausinha aí. Vocês vão fazer os exercícios da página 130, 131... 130 e 131. Façam os exercícios e depois nós vamos seguir com a página 132. Todos os exercícios que estão na página 130 e 131 são exercícios referentes ao que nós acabamos de tratar, tá bom? E agora nós vamos trabalhar adição e subtração de números decimais. Como que eu faço? É fácil também, fica tranquilo. Então vamos lá, ó. Paulo gosta muito de viajar. Durante as férias, ele e sua família sempre viajam de carro para a casa dos tios de Paulo. No caminho, eles passam por uma linda plantação, por um rio e por um restaurante, onde almoçam, tá? Então, o que a mãe de Paulo fez? Olha lá, a mãe de Paulo fez um desenho para mostrar as distâncias entre todos os lugares pelos quais eles passam quando viajam. E aí, a mãe de Paulo, boa desenhista como a professora Esther, fez tipo um mapinha, né? Então, vamos lá. Casa de Paulo, nossa casa, né? Casa de Paulo, a plantação a que ele se referiu, o rio, o restaurante e a casa dos tios. Muito bem. Então, gente, vocês vão ver que tem aqui, ó, uma quilometragem registrada. Da casa de Paulo até a plantação, 51,5 quilômetros. Da plantação até o rio, 2,3 quilômetros. Do rio até o restaurante, 88,4 quilômetros. E do restaurante até a casa dos tios de Paulo, 107,1 quilômetros. Ok, então de olho aí no desenho para nós completarmos o nosso quadro. Vamos fazer juntos esse exercício. Olha lá, ó. A distância entre a casa de Paulo e a plantação é o nosso primeiro número aqui, ó, 51,5. Marque então aí, 51,5 quilômetros, km. Não esqueça de colocar o quilômetro, tá bom? Da plantação até o rio, nós temos, ó, da plantação até o rio, nós temos 2,3 quilômetros. Do rio até o restaurante é de 88,4 quilômetros. E por último, do restaurante até a casa dos tios de Paulo, a distância é de 107,1 quilômetro.
E agora, como eu faço para descobrir qual a distância total da casa de Paulo até a casa dos seus tios? Quantos quilômetros nós temos da casa do Paulo até chegar na casa dos tios de Paulo? Gente, isso aqui, ó, é muito importante. Qualquer conta com número decimal que não respeitar esta regra, ela está fadada ao fracasso. Ou seja, não vai dar certo. Ok? Então vamos lá. Ó. Para adicionar ou subtrair, para somar ou diminuir, nós precisamos, aliás, para adicionar ou subtrair números decimais, primeiramente dispomos os números. O que é dispor? É colocar na posição, tá? Nós organizamos, então nós dispomos os números colocando vírgula embaixo de vírgula e depois fazemos a operação, ou de adição ou de subtração, tá? Mas é imprescindível que nós coloquemos certinho, vírgula embaixo de vírgula, tá bom? Então vamos lá. Preencha os espaços com os valores a serem somados. Primeiro que nós temos aí, olha, vai lá para você acompanhar através do desenho, né? O primeiro número que nós temos aí, da casa de Paulo até a plantação, 51,5. Da plantação até o rio, 2,3. Depois, da plantação, do rio até o restaurante, 88,4. Por último, do restaurante até a casa dos tios de Paulo, 107,1. Gente, você tem que escrever cada número, tá? Embaixo do outro certinho. Lembrando que a vírgula sempre vai ficar vírgula embaixo de vírgula, ok? Você não vai igualar aqui, você tem que igualar a vírgula. Então, 51, duas casas para lá, uma casa para cá. 2, uma casa para cá, uma casa para cá. 88, duas casas para lá, uma casa para cá. 107, três casas para lá, uma casa para cá, ok? E aí, somando, né, esses valores, nós somando essas distâncias, nós temos a distância final que Paulo vai ter da sua casa até a casa dos seus tios, ok? Que é de 249 inteiros, tá? E 3 décimos, ou 249,3 quilômetros, ok? Gente, não é difícil, nós só não podemos nos esquecer de respeitar aquela regrinha, vírgula embaixo de vírgula. Muito bem. Agora, nós não podemos nos esquecer, olha lá, porém, quando trabalhamos com valores em reais, dinheiro, né? Precisamos colocá-los com duas casas decimais, que correspondem aos centavos, ou seja, centésimos de real. Reais. É real. Vamos lá, ó, 52,50 centavos, correto? Então, nós temos que representar aí de forma correta quando nós estamos trabalhando valores, ok? Gente, vamos para a parte de tarefas agora. Você vai continuar, tá? Seguindo os exercícios. Eu sempre digo para você, assista uma vez inteira e depois vai assistindo pedacinho por pedacinho, pausando o vídeo, para que você possa fazer os exercícios. E os exercícios são os exercícios da página 124, 126, 127. 130, 131, 133, 134, 135 e 136, tá? Parece que é muita coisa, mas não é. Nós temos aí feriados, né, vindo e a professora vai dar um tempo para vocês estarem fazendo esses exercícios, ok? Um bom estudo para vocês, que Deus abençoe muito a vida de vocês e até a nossa próxima aula.